nesse mercado. Professor Marcos, a palavra é sua. Obrigado, Alain. Obrigado, Regina, pelo convite. É sempre uma oportunidade assim que eu adoro. Não sou um especialista em educação, mas sou um apaixonado pela educação. Eu, no vestibular, embora tenha feito matemática e depois um doutorado em informática, no vestibular, e a minha dúvida era entre história e matemática. E eu só fiz matemática porque eu me imaginava, assim, domingo à noite, querendo ler um livro, e eu falei assim, cara, domingo à noite eu não vou pegar um livro de matemática para ler. Então, assim, se eu quiser estudar matemática mesmo, eu vou ter que fazer uma faculdade, porque aí eu sou obrigado a ler um livro, a aprender matemática. História eu poderia, como eu fiz, aliás, ler os livros de história, enfim, continuei aprendendo história mesmo sem ter feito uma faculdade. Então, assim, e sempre achei que não tinha contradição nenhuma nas duas coisas, e eu não me arrependo. Assim, eu acho que o que eu vou falar aqui é um pouco dessa minha experiência, não só como eu, embora eu seja professor universitário, a gente, desde uns 10 anos atrás, eu sempre vou na escola de nível médio falar sobre esse assunto. A UFRJ recentemente criou um programa, que é o UFRJ Dou uma Aula, que a gente vai nas escolas públicas e fala sobre algum assunto que... e o desafio é falar para um público que a gente, de fato, não está acostumado em regiões onde eu nunca entrei, né? São Gonçalo e outros lugares, escolas que eu jamais iria sozinho, mas eu fui para dar, e foi uma experiência muito rica. Então, vou falar um pouco dessa experiência, né? E o que eu aprendi a maior dificuldade que eu acho que a gente tem é de entender o mundo que a gente está vivendo. A gente ainda acha que a gente não está vivendo uma revolução, porque no nosso imaginário, revolução é um negócio que tem arma, tem gente, sangue, gente morrendo pela rua. Foi a Revolução Francesa, né? A Guerra de Independência nos Estados Unidos. Só que essa revolução ela é tão ampla quanto essas outras que a gente viveu, a Revolução Industrial, e a gente talvez não tenha entendido que a gente não está falando de futuro mais, a gente está falando de uma realidade. A gente está falando de um país onde, durante 5 anos, a gente isentou o imposto de produto industrializado, de carro e de uma série de bens de consumo para que as pessoas pudessem comprar muita coisa, e, de fato, compraram. A gente, nunca antes, nessa história do país, a gente vendeu tanto automóvel quanto nesse período, com os resultados disso, né, a poluição, engarrafamento, estresse. E o impacto disso no PIB foi absolutamente desprezível. Assim. Aumentou muito pouco a renda e quase nada o emprego. Porque o Brasil não é mais uma sociedade tipicamente industrial. Os serviços é 70% do PIB brasileiro. Ontem, a Bolsa de Nova York, a maior empresa brasileira, tinha um valor de 75 bilhões de dólares. Alguém arrisca dizer qual o valor do Google? Um chute aí. Quanto? 100? 864 bilhões de dólares. O Google vale mais de 10 vezes a nossa maior empresa. E aí vamos parar para pensar. A Petrobras tem o pré-sal, a Petrobras tem patrimônio, a Petrobras tem oleoduto, navio. O Google é uma página em branco com um retângulo vazio no meio. O Google não tem nada, nem patente sobre o algoritmo de busca dele, e vale 10 vezes mais que a Petrobras. Caramba, que mundo é esse? No século passado, o Ford, o Rockefeller dizia, que é um banqueiro, dizia que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo. E o segundo melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo mal administrada. E há 20 anos atrás, das 5 maiores empresas do mundo, ou há 30 anos atrás, 4 eram de petróleo. Hoje, das 6 maiores empresas do mundo, nenhuma é de petróleo. As 6 são de tecnologia. Não tem nenhuma empresa de petróleo entre as maiores do mundo. Mas no nosso imaginário, quem é o cara mais rico do mundo, aliás? Um Bill Gates ou um mexicano? Cara da Amazon. Nenhum deles produz nada fisicamente, nenhum deles planta nada, todos eles estão lidando com o intangível, que é o conhecimento.
Mas no nosso imaginário, se a gente imagina um cara rico, a gente imagina um banqueiro, mas não é mais um banqueiro, o cara mais rico do mundo. São pessoas que estão lidando com empresas ou negócios intensivos em conhecimento. Então, não estou falando de futuro. Eu quero insistir nisso. Nós não estamos falando como será o mundo, nós estamos falando como é o mundo. Na nossa cabeça, a gente está com os dois pés na sociedade do conhecimento, mas o nosso imaginário, as nossas crenças, o que a gente acredita ser verdade, está no século XX ainda. A gente continua acreditando que se isentar o IPI vai estimular a economia, vai gerar emprego, vai gerar renda, e não gera. Aí a gente, caramba, tudo que a gente aprendeu na faculdade de economia não funciona mais. Não dá resultado. E a gente se espanta que na escola os alunos estão desinteressados. O espantoso seria o contrário, que pessoas vivendo nesse mundo completamente diferente do que a gente acredita que ele vão continuar agindo da mesma forma que sempre agiram. Não funciona mais, porque nós estamos numa outra realidade. A Revolução Industrial acabou com o modo de produção artesanal, por exemplo. Antigamente, quem fazia roupa, quem fazia essa cadeira, era um artesão. Com a Revolução Industrial, passou a ser a fábrica. É outro modo de produção, outras crenças, outros valores. Se a gente vivesse no mundo pré-industrial, a gente ia achar que a Terra era plana. Olha que loucura. E que rodava em torno, que o Sol é que rodava em torno da Terra. Antes da Revolução Industrial, antes das transformações que o mundo viveu, a gente tinha um sistema de crenças, de valores. Então, a gente hoje está com um sistema de crenças e valores do século XIX, do século XX, tentando fazer com que as pessoas e o século XXI aceitem isso. E não vão aceitar. Esse é o drama, que eu acho extremamente positivo. Essa é a crise que a gente vive. É a crise do desenvolvimento, é a crise de um novo patamar na história da humanidade. Eu não vou perguntar quem tem o WhatsApp aqui. Eu quero saber quem usou o WhatsApp hoje. Por favor, levanta a mão. Na última hora. Agora. O WhatsApp vale 20, foi comprado pelo Facebook há 4 anos atrás por 22 bilhões de dólares. Quase uma Petrobras, né? Quanto a gente paga pelo WhatsApp? Nada. Ele tem anúncio? Não. A receita do WhatsApp é zero. É uma empresa deficitária. Não tem receita, só tem despesa para manter o servidor no ar. Que mágica é essa? Que mundo é esse? Como é que uma empresa... O cara é maluco, o dono do Facebook é maluco. Pagou 22 bilhões de dólares por uma empresa que só dá prejuízo para ele? Claro que não. É porque é outra métrica hoje, é outra lógica que funciona na economia. Não é o banqueiro o cara mais rico do mundo. Não é mais um banqueiro. Nem um industrial típico. É um cara que está lidando com informação e conhecimento. E o jeito dele monetizar o investimento dele não é naquela transação ali direta, eu usando o WhatsApp, pagando para usar o WhatsApp, ou recebendo um anúncio pelo WhatsApp. Não. Ele vai pegar com o WhatsApp, ele está captando a informação. Vocês não sabem se eu sou casado, se eu sou solteiro, qual é a minha opção sexual, qual é o meu time de futebol, se eu vou viajar, se eu não vou viajar, mas o Google sabe. O Google sabe tudo isso. E não é só de mim, não, antes de vocês começarem a rir. Ele sabe isso de todo mundo aqui nessa sala. Eu não sei quem são vocês, mas o Google e o Facebook sabem exatamente quem são. Quem são vocês e quem vocês vão votar. O Google e o Facebook já sabem em quem vocês... Vocês talvez ainda tenham dúvida, mas o Google já sabe em quem vocês vão votar. É um fenômeno que a gente está vivendo, onde a informação se transformou no principal ativo, né? Então, depois a gente pode até discutir como é que o Facebook ganha dinheiro com o WhatsApp. Mas eu fui num congresso há 2 anos atrás, onde o presidente mundial da Mercedes-Benz foi lá para anunciar isso aqui. Nós não somos mais fabricantes de automóvel. A Mercedes-Benz ela quer gerenciar, é uma empresa que gerencia o deslocamento dos seus clientes. E ele quer fazer isso da melhor maneira possível para o seu cliente. Se o melhor negócio para ele é andar de bicicleta, porque ele precisa emagrecer e fazer exercício, nós vamos orientar ele a andar de bicicleta, em vez de pegar um automóvel.
porque eles não se veem mais como um fabricante de coisas, mas alguém que gerencia alguma atividade que, para essa atividade, eventualmente, você precisa de uma bicicleta, você precisa de um carro ou de qualquer coisa do gênero. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, essa semana, que teve um filho, acabou de nascer, tem 6 meses de idade o garoto. E, conversando de brincadeira com ele, eu falei, cara, você já notou que o João, que é o nome do filho dele, nunca vai ter carteira de motorista na vida? Já pararam para pensar nisso? Um cara que nasceu hoje, ele não terá uma carteira de motorista porque ele não vai dirigir automóvel. Quando ele tiver 16 anos de idade, eu não sei se vai ser em 5, em 10, mas quando esse cara tiver 16 anos de idade, ele não vai dirigir um automóvel. O automóvel vai ser conduzido por uma máquina, por um algoritmo. Portanto, se alguém tem autoescola aqui, eu aconselho que venda o quanto antes, porque daqui a algum tempo, ninguém mais vai fazer curso de autoescola. Então, o que é válido para a autoescola? Para que eu vou fazer uma escola hoje? É a pergunta que a gente tem que começar a se fazer. Nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos mudando de era. Nós já estamos numa outra sociedade, na sociedade do conhecimento, em rede, digital, onde o processo de produção mudou, onde a maneira de eu aprender mudou, onde a maneira de eu gerar riqueza mudou, a maneira de eu me relacionar mudou, o que eu entendo por família mudou. Vocês que lidam com jovens e adolescentes sabem do que eu vou falar. Para a minha geração, ainda faz sentido alguém pensar em propor um projeto de lei definindo o que é família. E tem um projeto no Congresso onde um deputado jurássico ele propõe que se defina família como um negócio onde tem um homem, uma mulher e seus filhos. Tudo que fugir desse padrão não é família para ele. Cara, quem tem 19 anos, 18 anos, essa questão está resolvida. Essa questão não se coloca para eles. Eles não estão pensando nisso, se homem pode beijar homem, se mulher... Essa discussão acabou. Ainda existe na nossa sociedade, porque tem caras como nós, que já têm uma certa idade. Mas para quem essa questão está resolvida? A minha filha, ela tem 24 anos. Quando ela tinha 16 anos, há 8 anos atrás, eu estava jantando com ela e minha mãe, que é a avó dela, e a minha mãe perguntou para ela tinha 16 anos, Júlia, você vai votar esse ano? Você pegou o seu título, já a partir dos 16 anos você pode tirar o título e votar. Ela falou assim, não peguei ainda não, vovó. Aí ela falou assim, minha filha, pegue o seu título, vote. Eu falei assim, por quê, vovó? Porque, olha só, quando eu tinha a sua idade, quando eu tinha 30 anos, eu só pude votar aos 30 anos de idade. Aí minha filha perguntou assim, mas por que, vovó? Porque mulher não podia votar. Mas por quê? Porque era mulher. A gente se esquece disso. Uma mulher não podia votar no Brasil até 1940. Para essa geração, isso é um negócio, é uma aberração. Como assim você não pode votar? Mas a gente aceitava isso. A sociedade brasileira aceitou isso até 60, 70 anos atrás. É muito tempo? Historicamente, não. Mas, para essa geração, essa discussão passou, como a da família, como várias outras. Então, a gente ainda está discutindo coisas que são resquícios do século que está acabando, que acabou, que é o século XX. Porque nós mudamos de era. Nós estamos num outro mundo. Que escola? Nós vamos manter a escola do século XX? Nesse momento, é isso? É sério? Que a gente pretende ter uma universidade. A gente recebeu a visita de lá na COP, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da vice-ministra de Educação da Finlândia, que vocês devem saber melhor do que eu, é um país que hoje é uma referência nessa coisa de pensar a educação do século XXI. E a gente mostrou o campus da universidade, orgulhosamente, os nossos prédios, o parque de tecnologia, os prédios que estão sendo construídos para uma faculdade. Quando a gente estava almoçando com ela acabou a visita, a gente foi almoçar, ela falou assim, vocês realmente acham que vocês vão precisar desses prédios todos daqui a 10 anos? É sério isso? Vocês vão precisar dessas salas de aula para quê? Sério? Vocês pensam que daqui a 10 anos vão estar cheios de alunos em sala de aula? É isso que vocês acham que vai acontecer daqui a 10 anos numa universidade?
sala de aula, cadeira, quadro negro. É isso que vocês precisam? Vocês seriamente acham isso? A gente ficou cara de tacho. Então, assim, quando eu tinha essa idade, por incrível que pareça, esse sou eu. É incrível a transformação do ser humano. Quando eu tinha uma dúvida, eu tinha 3 possibilidades de esclarecer essa dúvida. Eu podia perguntar para a minha professora, para o meu pai ou para a minha mãe, ou a Barça. Qual é o seu nome? Desculpe. Hein? Quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco? Você não sabe. O que você vai fazer para me responder? Então, vocês acham que realmente uma criança vai para uma escola hoje para aprender os afluentes da margem direita do Rio São Francisco? Que a Revolução Francesa foi em 1789, que tinha Danton, Marat e Robespierre. Sério. E aí, o cara acha estranho. Você sabe quais são os afluentes da margem direita? Quais são os elementos da tabela periódica quais são a ordem dos presidentes da República no Brasil desde a proclamação da República? Caraca! Aí a gente faz uma prova, que é o Enem. O professor faz uma pergunta cuja resposta está no Google, a pergunta está errada. É uma pergunta inútil. É uma pergunta que não acrescenta absolutamente nada. Sabe por quê? Porque todo mundo vai ter celular e internet. Todo mundo vai ter. Por que eu acho isso? Vamos pegar as 5 maiores empresas do mundo. Se não tiver internet, não tem Facebook. Se não tiver internet, a Amazon não vende nada. Se não tiver internet, a Microsoft não vende o produto dela. Antigamente a gente ganhava um CD da Microsoft para instalar o disquete, para instalar o software lá, o Word no computador. Hoje como é que é? Você baixa. Se não tiver internet, você não baixa o produto da Microsoft e não usa. Se não tiver internet, não tem Google. Se não tiver internet, não tem Apple. Minha conclusão, vai ter internet para todo mundo. Porque as 5 maiores empresas do mundo hoje dependem disso para ganhar dinheiro, para fazer seus negócios acontecerem. O Google vai instalar balão com coisa de internet, para poder dar internet para os africanos que têm pouca internet. Porque o Google é bonzinho? Não, porque o Google quer dominar o mundo, e o Apple também, e o Facebook, e todo mundo. Então, nós vamos ter internet de graça e totalmente acessível para todo mundo, não porque a economia hoje depende disso para funcionar. Então, eu perguntar quais são os afluentes da margem direita de São Francisco é uma estupidez, porque o garoto vai pegar e vai saber responder. Qualquer momento que ele precisar dessa informação, ele vai ter lá a mão dele. Não é papel da escola fazer esse tipo de pergunta. É outra escola que nós precisamos. Quando eu ia à escola, eu ia lá, sentava na minha cadeira, o professor começava a escrever, Danton, Robert, e eu copiando no caderno. Eu passava 4 horas copiando no caderno o que o professor botava na sala de aula. E eu ia para casa decorar aquele negócio para ver se eu aprendia e respondia certo na hora da prova. Não dá mais para ser assim, não dá mais. Definitivamente não dá mais. Essa escola vai acabar se tentar insistir nesse modelo. Não pode ser mais isso, porque o garoto sabe que no Google ele vai achar a resposta. Tem uma amiga que tem uma filha que é um gênio. A menina tem 15 anos de idade, a Laura, e ela é... Posso falar que eu não tenho nenhuma responsabilidade pela genialidade da Laura. A Laura estuda na escola britânica, que é uma escola. E ela tinha uma prova de português para fazer. De literatura, ela tinha que ler Lucila, do José de Alencar. E a mãe comprou o livro para ela e botou lá na mesa de manhã e falou: Laura, você tem a prova amanhã, leia o livro. Chegou em casa de noite, a Laura, o livro estava exatamente onde ela colocou, intocado, e a Laura, aonde que a Laura estava? No computador, claro, não estava na televisão mais. Antigamente, a mãe chegava em casa, o filho estava vendo televisão, ou estava brincando no play, sei lá.
Agora o filho está no celular ou no notebook. Eu falei, Laura, você tem uma prova amanhã, você não está estudando. Eu falei, estou estudando, mamãe. Como você está estudando se você não abriu o livro? Aí a filha mais velha, que também já passou por isso, falou assim, ela deve estar lendo um resumo, mamãe, do livro. Eu falei, não estou lendo resumo nenhum. Estou vendo um vídeo de 10 minutos, com todas as perguntas que os professores fazem sobre o livro Lucília, do José de Alencar. Ela tirou 10 na prova de literatura, sem abrir o livro. Quem está errado? A Laura? Não, a Laura está fazendo o que o ser humano faz há bilhões de anos, que é encontrar o menor caminho para atingir o melhor resultado possível. E o menor caminho para atingir o melhor resultado possível é ver um vídeo de 15 minutos, com todas as perguntas que o professor vai fazer no dia seguinte. Porque as respostas já estão no Google. Ele não perguntou nada que exigisse da Laura uma reflexão. Então, assim, essa escola vai desaparecer, não tenho dúvida nenhuma. Qual o papel da escola? O papel da escola, para mim, não sou especialista em educação, mas eu estou absolutamente convencido que o papel da escola é ser um espaço de interação, de troca, de diversidade, de experimentação coletiva de coisas, onde as pessoas vão aprender junto a fazer coisas, vão aprender junto a importância da diversidade, não na teoria, mas na prática. Eu li um artigo há 3 anos atrás do Contar do Caligares, e estou caminhando para o fim, que é um psicanalista muito inteligente, que eu gosto muito. Ele fazia um comentário sobre um vídeo da Heineken. Depois vocês entrem na internet e busquem o vídeo da propaganda da Heineken. O vídeo era o seguinte, eram 5 duplas de pessoas diametralmente opostas. Então, mas não se conheciam. Então, ele pegou uma pessoa transgênero e um cara que detesta transgênero. Uma pessoa negra que acredita na luta contra o racismo e um cara que acha que esse negócio de racismo é besteira, é coisa que... E por aí vai. Então, as 5 pessoas que não se conheciam e que pensavam de forma diametralmente opostas em alguns assuntos que são polêmicos na sociedade. Botaram essas pessoas, cada dupla, separadamente, num ambiente como esse aqui, com um objetivo, uma lista de instruções do que fazer. E, no final, a gente acaba aprendendo que eles estavam construindo juntos um balcão de um bar. Só isso. E eles começam a construir, seguindo as instruções, um pega aqui, cola ali, aperta o parafuso, não sei o quê. Estão construindo. Aí, no meio do negócio, dessa atividade conjunta, eles param e aí um alto-falante diz assim, agora vocês digam um para o outro 5 adjetivos que te caracterizam, quem você é, em 5 palavras. E aí começaram a falar, não sei o quê, começaram a trocar, o que eu faço na vida, o que você faz, não sei o quê, papapá. Um papo entre eles, começaram a construir uma relação tímida, superficial, mas uma relação, um sabendo coisas do outro. E no final de tudo, 2 horas depois, eles concluem esse balcão. E agora vocês vão num lugar, peguem 2 cervejas, aí tem 2 Heineken e botam em cima do balcão, uma de cada lado. E eles sentam na cadeira. E agora vocês vão ver um vídeo. E aí eles mostram um vídeo onde cada um se apresenta falando o que ele acredita, dizendo que eu sou um transgênero. E o cara... E aí ela vê o vídeo do cara dizendo que isso é uma besteira, que não sei o quê, a outra que é racista. E aí o vídeo, quando acaba de mostrar o vídeo dos dois, um conhecendo o que o outro pensa sobre esses assuntos, o vídeo fala assim, agora vocês têm 2 opções. Ou vocês vão abrir essa cerveja e vão continuar conversando um com o outro, ou vocês podem ir embora. E aí, nessa hora, um dos caras, esse do transgênero, ele, na hora que ouve essa pergunta, ele sai correndo, assim, sai como se fosse embora. E aí ela olha assim, e aí ele volta rindo, assim, é brincadeira. É claro que eu vou continuar a conversar. E o Contardo, ele fala um negócio muito interessante. Você tem que ver o vídeo, porque ele é muito bonito. Ele fala assim, a gente acreditou que a gente podia resolver nossas diferenças pela racionalidade.
discutindo, sendo racional, explicando um para o outro o que eu pensava sobre as coisas. E foi um fracasso, um fracasso. A gente só vive esse clima que a gente vive hoje no Brasil, de fla-flu, nós contra eles, isso aqui, babá, tem que matar. E quando, assim, eu estou convencido que o que vai fazer a gente superar nossas divergências, inclusive, é fazer coisas juntos. É a gente se conhecer, pôr em contato. E aí, depois, pode até conversar, mas assim, as pessoas têm que aprender a viver, ter que viver a diversidade, para depois a gente tentar conversar sobre isso. Mas, assim, primeiro eu tenho que ver que o outro é um cara que nem eu. A minha filha, quando eu botei ela na creche, tinha 1 ano e pouquinho, tinha uma menina negra na turma. E foi impressionante, porque eu participei, não foi a mãe dela que foi lá, fui eu que fiquei acompanhando, né, tem os 3 primeiros dias, sei lá, que você fica nessa adaptação na creche, e eu vi, ninguém me contou, eu vi que as crianças brincavam entre si totalmente, assim, normalmente. Assim, um arrancava o brinquedo do outro, isso aqui é como toda criança, mas as 7 crianças que estavam lá brincavam normalmente. Interagiam umas com as outras, independente. 6 meses depois, 4 meses depois, eu voltei lá, a menina negra estava num canto brincando sozinha. Certamente não foi por causa das crianças, foi por causa dos adultos que, de alguma forma, passaram para ela que aquela menina era uma menina diferente, que você tinha que... Então, assim, a diversidade, a escola, para mim, tem que ser esse espaço, onde você convive com pessoas de idades diferentes. Por que todo mundo tem que estudar no mesmo... Por quê? Já tem escolas que não é assim. Cada um vai num ritmo, num assunto que for do seu interesse. Por que eu tenho que estudar só português, matemática e ciências e não tenho que fazer artes? Eu vi aqui fora. Cara, está na cara que o cidadão do século XXI... por que música é menos... Eu fiz matemática. Por que música é menos importante que matemática para uma criança? Por quê? Quem disse isso? Você tem certeza disso? Vocês têm certeza que... Acho que todo mundo tem que aprender matemática, tem que aprender música, tem que aprender... né? Então, assim, que escola? Para mim, é um espaço de troca, um espaço de interação com a sociedade... Porque o trabalho vai estar mudando também, né? Assim, essa coisa... A gente sabe que é importante. Você tem que mexer na estrutura da escola. Tem que mexer nas métricas da escola. A gente tem que mexer no que a gente acha que é uma boa escola. Eu tenho um grupo de ex-alunos, de pessoas que estão pensando na sociedade do conhecimento, esse mundo aí que a gente está falando aqui. E tem uma lista com mais de 5 mil pessoas hoje que mandam notícias sobre o que está acontecendo, coisas que interessantes, né? Olha que, então, assim, todo dia de manhã, quando eu abro meus e-mails, tem uns 20 mensagens de algum desses 5 mil pessoas. Ó, professor, que coisa interessante, esse artigo aqui, olha esse vídeo, que legal. Esse artigo do Contar do Caligares, eu não descobri por que eu estou na internet. Porque uma dessas pessoas, olha só que artigo interessante, do Contar, do não sei o quê. Fui lá ver e era interessante. Então, assim, eu pego as melhores coisas e devolvo para a lista as coisas que eu acho que são mais interessantes. Essas pessoas ficam interagindo entre si. Então, assim, são 10 mil pessoas em rede. Rede é uma palavra-chave no mundo que a gente está vivendo. Ninguém aprende nada mais sozinho, não dá conta. O cara de ponta, o médico de ponta, que acha que vai continuar sendo de ponta, estudando sozinho, não vai. Ou ele participa de uma comunidade de pessoas especialistas naquela área, ou ele vai ficar para trás rapidamente. Então, rede é uma palavra-chave do século XXI, assim, enfim. Então, a rede... E uma das notícias era uma escola em Trajano de Moraes, um CIEP, nível básico, que tinha ficado em primeiro lugar no ENEB. Eu falei, caramba, não sei nem onde fica Trajano de Moraes. Depois eu fui na internet e vi que era uma cidade, 13 mil habitantes, aqui perto de Friburgo. E vi essa foto dos professores da escola rindo. E eu falei, caramba, estão rindo de quê? Porque o cara morar em Trajano de Moraes, ganha um salário miserável. Faz o quê sábado à noite? Imaginou, sábado à noite em Trajano de Moraes? Faz o quê? Pois é, eles estavam lá felizes da vida. Aí eu liguei para o diretor da escola, falei, cara, eu queria entender o que está acontecendo na sua escola. Como é que você conseguiu esse fenômeno
de ter uma escola? Como é que você conseguiu convencer o governador, o prefeito, a dar dinheiro para você reformar a escola? Me conta aí o que está acontecendo aí em Trajano de Moraes. Eu disse, olha, professor, eu estou fazendo uma pesquisa sobre eficiência na gestão pública. Eu queria entender o fenômeno da sua escola, que está tendo resultados excepcionais e tal. Eu falei, olha, eu não consegui um tostão, nem do MEC, nem do governo, nem do Estado, nem do município. Eu falei, como é que você construiu, melhorou a escola? Eu falei, olha, foi muito simples, eu reuni os pais do auditório da escola. Eu falei, você vê que a senhora é dona da loja de material de construção aqui de Trajano de Moraes. Quantos sacos de cimento a senhora pode doar para a gente fazer o muro da escola da sua filha? E o senhor que trabalha na padaria, não pode comprar uma lata de tinta? E o senhor que é pedreiro, o senhor não pode vir aqui nos ajudar a fazer o muro da escola? E diz que no dia que o pedreiro foi lá, ele chorava, porque ele viu, naquele dia, ele era o professor da professora do filho dele. Ele estava, a professora lá mexendo no cimento, mutirão, para construir o muro, e ele, não é assim não, professora, só tem que botar mais pedra, agora bota mais isso aqui. Isso, professora. Então, assim, o filho viu que o pai dele era professor também, né? Então, assim, envolver a comunidade. Não é a escola deles, a culpa é a nossa escola, né? Envolveu a comunidade na manutenção da escola. Pegaram os melhores alunos de português, matemática, de ciência e falaram, a gente não está sabendo explicar legal para os colegas de vocês. E, na parte da tarde, os melhores alunos de português e de matemática, tiravam dúvidas e ensinavam os colegas. E o resultado disso foi que os melhores alunos ficaram muito melhores ainda, porque, ao ensinar aos colegas, eles aprenderam muito mais, e os piores alunos ficaram melhores, porque tinham alguém com quem eles jogavam bola, que tinha a linguagem deles, que conseguiam explicar coisas que, às vezes, um professor não consegue. Esses caras, eles tinham tudo para dizer o inferno são os outros, né? Como disse o Camus. Ou seja, a educação é horrível no Brasil. Por quê? Porque o governo não investe, porque o governador não está nem aí, porque os pais não prestam atenção nos alunos, delegam para a escola a tarefa de educar seus filhos, porque esses garotos não querem saber nada, não querem aprender, são todos preguiçosos, não prestam atenção. O inferno são os alunos, os pais, o governo, o FMI, sei lá quem, Marte, o diabo a quatro. Nunca. O Brasil está desse jeito por quê, gente? Aliás, não tem nada a ver com isso, não. Culpa desses políticos safados, não é? Cara, mas quem elegeu esses caras? Fomos nós. O que eu posso fazer? Esses professores podiam dizer, ó, meu salário é uma porcaria, ninguém dá atenção a um professor, eu não tenho nada para me ajudar a me preparar para uma aula, a esclarecer minhas dúvidas, com quem eu posso conversar sobre as minhas angústias. Foram à luta e deram resultado. Mudaram a educação no Brasil, fizeram o que eles podiam para isso. Então, assim, cada um pode fazer alguma coisa, né? Então, as pessoas falam muito de tecnologia, né? O problema da escola não é falta de tecnologia. Eu gosto muito dessa frase. Quando um robô toma um lugar do ser humano, não é porque ele está se tornando humano, é porque esse ser humano estava agindo como um robô. A gente não pode achar que o futuro do trabalho no mundo vai ser trocador de ônibus, ser ascensorista. Que não vai, a tecnologia vai tirar esses trabalhos dessas pessoas. Porque isso não é um trabalho humano, isso é um trabalho braçal, mecânico. Os desafios para o ser humano estão subindo. O médico, se ele faz uma operação banal, um robô vai fazer essa operação. Então, que escola, que competência eu preciso desenvolver? Competência de saber trabalhar em grupo. Quantas que vocês já sabem? Vocês sabem melhor do que eu. Mas eu acho que a gente tem que perceber a escola como um espaço de vivenciar a diferença, de vivenciar a diversidade. Não é um local onde eu vou receber informação. Isso já está resolvido pelo Google. Onde os alunos vão receber informação? Pela internet. Pela internet. O vídeo é muito mais legal sobre a Revolução Francesa do que a aula que eu posso dar sobre a Revolução Francesa. Eu tenho que vir para a sala de aula, depois de ter visto o vídeo, depois de ter lido informações confiáveis, para conversar com meus colegas sobre isso, com alguém mais experiente, que é o que a gente chamava de professor, que acho que vai continuar se chamando professor, mas é isso, é mais provocação do que solução. Mas eu tenho certeza
Assim, a minha convicção é de que esse modelo de escola tem que mudar. A arquitetura da escola tem que mudar. O que eu chamo de bom aluno tem que mudar. O que eu chamo de professor tem que mudar. Um bom professor, os melhores professores que eu tive, os caras que me provocaram, que me desafiaram, que me botaram uma pulga atrás da orelha. Não foi o cara que deu uma boa aula de matemática. Porque o bom professor de matemática que eu tive, que me fez fazer matemática, era o cara que me deixava em dúvida. E, aliás, eu fiz matemática, e eu encerro aqui, exatamente porque tem a ver com isso aqui. Com a precisão. Encerro aqui. Ele deu uma aula sobre o paradoxo, acho que é do Zenon. Era um corredor na Grécia Antiga que um matemático desafiou esse corredor a correr contra uma tartaruga. E ele falou que a tartaruga ia ganhar dele. Aí ele falou, sou um corredor. Ele falou, mas olha só, você é um corredor, mas a tua regra é o seguinte, você só pode andar a cada etapa da corrida metade da distância que falta para chegar na linha de chegada. Então, se a linha de chegada está a 1 quilômetro, você tem que andar 500 metros, depois 250 metros, depois 125 metros. Vai andando, depois falta 1 metro, meio metro, depois falta 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros e meio, 1 centímetro, meio centímetro, 1 milímetro, meio milímetro. E como você pode sempre dividir, por menor que seja a distância entre ele e a linha de chegada, eu sempre posso dividir por 2 e vou chegar num outro número, o corredor nunca vai chegar na linha de chegada, no zero. E a tartaruga ganha a corrida, porque o corredor vai sempre andar só a metade do caminho que falta, e essa metade nunca acaba. E aí ele acaba essa aula, que eu não dormi nesse dia, ele fala assim, por que entre o 0 e o 1 existe o infinito? Eu falei, caraca, como assim? Entre o 0 e o 1 existe um infinito. Eu nunca consigo chegar no 0 se eu sempre divido a metade. Aí a gente vai para o mundo, a gente aprendeu no século XX, no século XIX, que o mundo tem direita e esquerda, que o mundo tem o lado ocidental e oriental, que o mundo é binário, e o mundo não é binário. O mundo não é 0 ou 1. E eu fiz informática, onde tudo é binário. A informática se resume ao 0 e 1. A informática não lida com o infinito. A informática, por isso é que se o robô ou um computador faz o que um ser humano está fazendo, é porque essa coisa que ele fazia é 0 ou 1. Não lida com o infinito, não lida com a diversidade. O algoritmo que aprende, esses algoritmos inteligentes que as pessoas dizem, o algoritmo aprende. O algoritmo só faz o que eu mando ele fazer. Se o algoritmo que eu desenvolvi, eu digo assim, olha, observa aí como é que esse cara abre os e-mails dele todo dia de manhã. Se ele deleta, como é que é o seu nome? Se ele deleta o e-mail da Simone sem abrir 3 vezes seguidas, nem apresenta mais o e-mail da Simone para ele, porque ele vai deletar. Então, o algoritmo inteligente, ele aprendeu que eu não gosto de ler as mensagens da Simone. Mas se eu tivesse programado que, em vez de 3, era 10 mensagens da Simone, ele ia ter que esperar 10 vezes eu deletar sem abrir. E se na 9ª eu abrisse, ele já não ia mais deletar o e-mail da Simone, porque eu programei para ele aprender desse jeito. Não existe algoritmo inteligente. Não existe. A única coisa que é inteligente é o ser humano, de fato. Então, as competências são aprender com a diversidade, o valor da diversidade, porque quanto mais sinapses eu faço no meu cérebro, desde criança, música, matemática, ciências exatas, mais possibilidades eu tenho de aprender, não é o contrário, a gente já sabe isso, a neurociência já ensinou isso. Então, eu não tenho que dar só matemática, ou deixar o cara fazer só uma coisa, ou encher ele de informação, que é o nosso nível médio, e uma prova burra como a Enem, que eu não posso entrar com o celular. Por que eu não posso entrar com o celular na prova do Enem? Porque senão eu vou responder tudo certo. Eu vou perguntar quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco, eu vou entrar no Google, pelo meu celular, e vou tirar 10. Todo mundo vai tirar 10, como é que eu seleciono o cara para entrar? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer, então? E eu encerro aqui. Quando eu tinha 15 anos de idade,
um professor de português entrou na sala de aula no colégio que eu estudei, que foi no São Vicente de Paulo, e colocou essa frase no quadro. Botou esse nome aqui embaixo. E fez a pergunta cuja resposta não está no Google. E não tinha Google na época, mas não estaria no Google. Ele perguntou simplesmente assim, o que vocês acham disso? E agora? Ele me perguntou, quem é Fernando Pessoa? Fernando Pessoa é um poeta português que nasceu, não sei quando, não sei o quê, ganhou, publicou, não sei o quê. Isso é a pergunta do Enem. Ele perguntou, o que você acha disso? E aí, quando eu fiz 50 anos de idade, eu confesso para vocês, eu detestava até os 50 anos de idade, eu tenho 60, livro de poesia. Lia uma outra poesia, mas assim, livro de poesia, se alguém me desse, eu ia trocar na livraria. Quando eu fiz 50 anos de idade, um grande amigo de infância, que estudou comigo desde os 7 anos de idade até entrar na faculdade, que é o Luiz Paulo, ele me levou um livro de poesia do Fernando Pessoa, de aniversário. Ele falou assim, Marcos, eu estou te dando um livro de poesia porque eu sei que você não gosta de um livro de poesia. Eu falei, poxa, legal, que amigo legal. Mas porque eu acho que você lê errado. Você lê um livro de poesia como você quer ler um romance, a primeira página, a segunda, a terceira. E livro de poesia não dá para ler assim. Porque às vezes tem poesia muito chata, que não te toca, não te... Então você pega um livro de poesia, abre no meio, e se gostou, se aquilo te tocou, continua a ler. Se não, pula 10 páginas. Ou adianta 10 páginas. E segundo, eu estou te trazendo esse livro porque eu me lembro até hoje de uma aula de português, você lembra? Que o nosso professor chegou, botou no quadro, navegar é preciso, viver não é preciso, Fernando Pessoa. E perguntou o que a gente achava disso. Você lembra disso? Quando ele me falou isso, eu falei, cara, não lembro não. Pois eu me lembro, o Luiz Paulo falou para mim. E eu lembro exatamente o que você respondeu. Eu falei, o que foi? Você respondeu assim, professor, eu não sei quem é esse tal de Fernando Pessoa, mas ele é um idiota. E é típico, um adolescente, 15 anos de idade, um cara que tem opinião sobre tudo. E aí, quando ele falou essa frase, você não sei, mas ele é um idiota, cara, foi um clique na minha memória, veio tudo. O momento que ele... Onde eu estava sentado, onde cada colega meu estava sentado na sala, era um dia de sol, enfim. E eu completei a frase, porque aí eu me lembrei. Eu falei assim, eu de fato me lembrei, Luiz Paulo. Eu falei assim, eu não sei quem é esse tal de Fernando Pessoa, mas ele é idiota, porque eu não sei se navegar é preciso, mas eu estou muito afim de viver. Eu falei, caraca, na época, eu achei que eu mandei bem pra cacete. Aí o Luiz Paulo falou assim, pois eu achei que você não me mandou nada bem. Eu achei que não tinha nada a ver com o que você falou, porque, para mim, Luiz Paulo, o que o Fernando Pessoa está dizendo é o seguinte, navegar é preciso. Eu tenho uma bússola, eu olho para o céu, eu vejo as estrelas, eu sei exatamente aonde eu estou, para saber para onde eu devo ir. Navegar é preciso. Viver não é preciso. É impreciso. Eu falei, caraca, Luiz Paulo, eu tenho 50 anos, nunca pensei nisso. Já ouvi essa poesia 300 mil vezes e nunca pensei nisso. Olha que coisa legal que você está me dizendo. Mas a gente pode interpretar uma poesia sem querer entender. Eu falei, cara, não é para você entender o que o cara estava querendo dizer. É como aquilo bate em você, como é que aquilo desperta alguma região do teu cérebro, faz alguma conexão com alguma outra coisa, alguma outra experiência que você teve na vida. Isso é que é o legal, o aprendizado, né? Eu me lembro, logo depois desse episódio, eu vi um vídeo do Cazuza no YouTube, que ele estava sendo entrevistado por um repórter, um jornalista lá, todo importante, assim. Ele falou, o Cazuza tem uma música... Não sei se vocês conhecem, talvez conheçam, Codinome Beija-Flor. Isso aqui é seu nome, por amor, a cada um na rua, Beija-Flor. E tem um pedaço da música que ele fala sobre segredos de liquidificador. E aí o jornalista estava intrigado com essa história do segredo de liquidificador, falou, Cazuza, sua música, Codinome Beija-Flor, você fala de segredos de liquidificador. Você, por acaso, estava fazendo referência à complexidade deste mundo no século XXI, que faz com que pessoas de pensamentos diferentes, com raças diferentes, cor de pele, gêneros cada vez mais distintos, essa mistura de raças, de cores, de ideologias, de tudo, essa confusão
tudo, a gente não consegue mais identificar nada, as pessoas se perdem no coletivo, perdem a sua individualidade para se tornar mais um na multidão. É isso que você queria dizer que o segredo edificador, o Cazuza está olhando. Cara, muito legal. Não era nada disso, não. Mas adorei o que você está falando. Na verdade, é o seguinte, cara. Eu recebi os amigos lá em casa. A gente fumava todos. E aí vinha lá, madrugada, larica. A gente sentia fome. Aí a gente ia abrir a geladeira, não tinha nada na geladeira, a gente pegava tudo que tinha na geladeira, botava no liquidificador, fazia uma gororoba, e aí era a hora de cada um contar o seu segredo. Estava todo mundo numa boa, relaxado. Aí começava a falar coisas que não falava normalmente. Então, assim, o segredo de liquidificar é esse momento. Mas adorei a sua explicação. Então é isso. Assim, a escola não tem que dar certeza para o aluno. A certeza é enlouquecedora. A escola tem que ensinar as pessoas a duvidar, a pensar com a própria cabeça, a criar coisas. E isso não é só intelectualmente, como o Contardo Caligares falou. Ele falou assim, nós temos que fazer as coisas, as pessoas vivenciarem juntos. Ter experiência de vida. Eu gostava de ir para a escola para jogar bola, para brincar com meus amigos, para conversar no sarau, para ouvir o meu colega tocar piano. É isso, é viver. E aí, no meio de coisa, a gente tinha aquela coisa chata que era aula de física, de matemática, de coisa. Mas, assim, como é que eu crio esse espaço, eu acho que é o nosso desafio. Desculpa eu ter falado demais. Obrigado.